Pergunta interessante. Quais são os desafios e oportunidades específicas que empresas familiares, que são as MPs, né, enfrentam ao integrar os princípios de ESG em suas operações no setor da beleza? Então, isso é só para as empresas grandes? Né? É para as empresas médias, para as pequenas? Como é que funciona isso aí? Isso é uma ótima pergunta também, Edson, porque as micro e pequenas empresas, elas têm mais dificuldade de implementar essa agenda porque elas têm menos dinheiro para investir. Elas têm menor acesso a determinados tipos de recursos. Esses recursos eles são escassos e aí acabam fazendo com que essas empresas não tenham, né, disponibilidade deles, porque as grandes empresas acabam abarcando tudo, né? Só que as empresas, as micro e pequenas empresas, elas têm duas coisas que elas podem fazer. Uma, se você é uma micro e pequena empresa, é um distribuidor, considere vir trabalhar com a Ecosmetics, porque a gente vai ajudar você a fazer a pauta ESG na sua empresa. O nosso servidor, ele é ESG. Ele é ESG e ele vai ser treinado e preparado para cumprir a normativa. Exatamente. Né? Sem precisar pagar por isso, né? Sem pagar por isso. Ganhando... A empresa vai fazer tudo, na verdade. Exatamente. A gente só vai adequar. Né? Exatamente. Só vai adequar o sistema dele. Essa é uma grande alternativa, né? E a outra alternativa é que essas empresas elas são mais ágeis, porque elas são pequenas. Mudar uma coisa na Ecosmetics é difícil, porque a Ecosmetics é uma empresa muito grande. Numa empresa pequenininha, como era o início da Ecosmetics, era muito mais fácil. Era mais fácil. Era mais fácil por culpa da agilidade, né? Exemplo aqui, ó, nós esse mês já começou uma obra lá em Teixeira de Freitas, né? Para colocar a energia, a energia renovável, isso, né? Solar, né? Isso ocupou um espaço enorme para isso. Então, como que uma empresa pequenininha, aí vai uma pergunta, como é que ele vai cumprir uma norma dessa com energia limpa só se ele comprar crédito de carbono? Crédito de carbono. Mas a indústria dele, ele não tem espaço para colocar os painéis solares. É verdade. Né? É um negócio mais complexo isso aí. Com certeza absoluta, né, Edson? E a gente vai fazer o Edson deu um spoiler aí pra gente, né? A gente vai fazer o nosso inventário de carbono e a gente vai ajudar essas empresas a zerarem, né, a sua emissão, a compensarem suas emissões de gás de efeito estufa, porque a gente está criando um ecossistema ESG. Não é só a Ecosmetics, é todo mundo que estiver trabalhando com a Ecosmetics. Então, os distribuidores e distribuidoras considerem vir trabalhar com a gente, considerem conhecer um pouco mais a empresa e está presente nesse movimento global, né, que de fato não é uma moda, né, é um movimento que veio para ficar, né, Edson? Sem sombra de dúvida. ESG, eu acho que é uma questão de... Eu vi uma palestra há tempo atrás que nós não temos, isso foi até na nossa convenção, nós não temos o planeta B. Não tem. Nós temos o nosso planeta. Então, se a gente não cuidar dele em todos os aspectos, humanitário, né, de natureza, de tudo, nós teremos um problema grave para os nossos filhos. Muito grave. E parte nós vamos pegar um pedacinho. A gente já está sentindo, né? O calor que está fazendo já mostra que os corais, que eu vi uma reportagem agora, os corais lá, os corais morrendo lá no Nordeste. Eu vi também. Impressionante. É uma tristeza e é por culpa da temperatura da água, não é uma poluição, né? É isso. É porque o clima está esquentando e a água ficou mais quente. Né? Inclusive o tema desse ano nosso, ele é os oceanos, né? Sim. Nós estamos... Na convenção a gente mostrou a responsabilidade que a gente tem com a questão dos oceanos, né? Nós temos matérias-primas que a gente deixou de usar. Microplástico usa, por exemplo. Nós deixamos de usar alguns tipos de matéria-prima porque a gente sabe que isso aí poderia no futuro causar algum tipo de problema. Sim. Microplástico, por exemplo, a gente não usa isso há muito tempo. Há muito tempo, né? Bom, outra pergunta. Transparência e ética são fundamentais para a confiança no setor da beleza. Como as marcas podem ir além do básico e demonstrar um compromisso genuíno com esses valores? Edson, aí é aquilo que é para onde a gente está caminhando, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a dar informações detalhadas daquilo que a gente está praticando. E entendam, eu sei que no vídeo às vezes fica difícil da gente assimilar essas coisas assim, mas o que a gente está fazendo na Ecosmetics, a gente está abrindo parte da nossa estratégia, parte do que a gente usa para ter vantagem competitiva, para tentar melhorar todo o setor de cosméticos, né?
Então a gente está cada vez mais publicando, informando de forma detalhada o que a gente está fazendo para que as pessoas elas saibam de forma transparente que a Ecosmetics é uma empresa ESG. Então tudo está muito conectado em a gente produzir dados, produzir informações que de fato mostrem, que de fato permitam que vocês consigam avaliar a Ecosmetics para saber se ela é aderente ou não à pauta ESG. Publicar dados detalhados, não apenas Somos Verde, mas relatórios complexos com metas, prazos e resultados. Não adianta só falar, né? A Ecosmetics é uma empresa ESG e ponto final, né? A gente tem que mostrar, né? Cosméticos verdes, você sabe que eu estou escrevendo uma dissertação lá da FUCAP e o meu tema, ele o tema, ele é a TVC, né? Teoria do Valor do Consumidor, criado por Shelton em 91. A partir de Shelton até os dias atuais, Shelton mostra que o valor percebido de um produto, a pessoa paga mais ou menos daquilo que ele enxerga um valor a mais em detrimento do outro, né? Tá bem. E atualmente, né, então Shelton trouxe até teve um pesquisador, um outro, né, que se chama Tarin Kulun, é uma mulher, né, ela fez uma pesquisa mostrando o quanto que essa teoria teve impacto na percepção de compra dos clientes, compradores, né. Então ela fez uma pesquisa até do ano 2000, né, e até o ano 2000, meados aí do ano 2000, entrando em 2021, começa as empresas ser mais procuradas, né? A partir do momento que ela tem um apelo de somos verdes. Então a pessoa ela paga mais quando ela enxerga que aquela empresa tem essa preocupação, né, em comprar os cosméticos ou produtos que têm esse apelo. Só que aí, por parte disso aí, tem muitas empresas fazendo o apelo, mas não é verdadeiro. Exatamente. Que são o greenwashing. O greenwashing, né? Você fala que é verde, mas na verdade você está tendo só um apelo. Né? E lá nessa pesquisa mostra que essas empresas, quando faz apenas o apelo, elas já estão sendo penalizadas. Sim. Então, se você tem um salão de beleza, né, que você vende uma determinada marca, né, procure saber se essa marca, de fato, que ela está falando, que ela está de acordo com a parte sustentável, que o cosmético é vegano, se é verde, se realmente é. Exatamente. Porque senão você cabeleireiro, pode estar também cometendo o mesmo erro porque você que comprou o produto. Exatamente. Você comprou o produto do Poliano que te vendeu falando que era verde, que era sustentável. A decisão foi do salão. O Poliano te enganou e você agora está enganando o cliente também. Sim. Vocês dois estão fazendo errado. Exato. Então procure saber se essa empresa de fato ela cumpre com essa promessa do verde. Perfeito, Edson, exatamente isso. Eu falei um pouco da pesquisa que eu estou fazendo, porque o que mais está em alta agora são o consumidor olhando para essa parte, né? Mas tem dois lados aí. Se é verdade, parabéns. Né? Se não é verdade, você pode sofrer com isso aí também. Exatamente. E deve sofrer. Porque você está fazendo um apelo que não é verdade. Com certeza absoluta. Você contar uma mentira como se fosse uma verdade porque você acreditou nela, continua sendo mentira, né? E greenwashing é isso, é mentira verde, né? Então a pessoa está mentindo, a empresa está mentindo para você e você não está verificando essas informações e está mentindo para o teu consumidor, está sendo negligente com o teu cliente, né? Com o teu consumidor. Muito bem, tá acabando. Mas eu acho que é interessante. É muito interessante, claro. Como a governança ESG pode contribuir para uma seleção mais criteriosa de fornecedores e ingredientes, promovendo uma cadeia de suprimentos mais ético e sustentável? Essa é uma ótima pergunta também, Edson. E essa daí o Edson vai ficar ali no cangote do nosso jurídico, né? Porque muito disso está conectado a fazer contratos melhores e contratos que tenham cláusulas que de fato obriguem os nossos fornecedores e até os nossos distribuidores, os salões para os quais a gente vende produtos, de ter esse tipo de conformidade. Um dia a gente vai ter contrato para todos os níveis e a gente vai incluir cláusulas nesses contratos para que a gente consiga de fato
garantir que em toda a nossa cadeia de valor a gente tenha práticas ESG. A gente tem os processos que a gente chama de due diligence, né? Que é quando a E-Cosmetics ela escolhe um fornecedor, ela vai entrar dentro desse fornecedor, ela vai fazer uma auditoria, uma espécie de uma auditoria dentro desse fornecedor e vai verificar se de fato esse fornecedor ele está cumprindo com os requisitos mínimos que a gente estabelece para um fornecedor trabalhar conosco, né? Então a gente tem como usar essa estrutura de governança mais rígida, né? Essa estrutura de governança mais forte para a gente cercar os nossos fornecedores, principalmente para identificar se eles não estão fazendo nada equivocado, né? Se você é fornecedor de E-Cosmetics e você já se declarou empresa ESG, pode ter toda certeza que nós já somos fiel a você, nós seremos mais ainda. Sim. Agora, você que não se declarou ou que você ainda não tem a documentação necessária, dificilmente você vai conseguir vender para E-Cosmetics. Exatamente. Dê um recado carinhoso para os nossos fornecedores. Foi bem carinhoso mesmo. E espero que você, consumidor final, dê esse recado também para quem vende para vocês. Para todo mundo, com o mesmo carinho. Na medida que todos estão conscientes que sobre o que é ESG, que nós já falamos isso lá no primeiro e segundo episódio, e sabe da necessidade, agora é a sua vez de você exigir. Exatamente. Porque eu posso exigir do meu fornecedor, e você também deve exigir de todos que vendem para vocês. Exatamente. Isso é uma grande conexão que a gente pode fazer do bem. Com certeza. Né? Uma conexão do bem. Com certeza. Né? A gente pega parte do dinheiro que a gente ganha e destina para esse tipo de projeto. Exatamente. Né? A gente está pegando parte do que vocês pagam no produto da E-Cosmetics e fazendo de forma proativa toda a agenda ESG, tudo que é possível dentro da agenda ESG, tudo aquilo que a tecnologia tem nos permitido no atual momento, e a gente tem buscado essa conformidade plena, né, Edson? Isso resolve com contratos. Sim, né? com contratos. Eu tenho lá um fornecedor X, né? Ele tem que cumprir. Se ele não cumprir com base contratual, como você falou, isso. Nós estamos no cangote, né? Exatamente. No cangote do nosso departamento jurídico, né? Para que ele tenha essa exigência em cima de cada fornecedor nosso. Exatamente. A transportadora, todos precisam cumprir essa pegada aí, né? Bom, uma outra pergunta: como a governança ESG influencia a formulação de produtos e a abolição de testes em animais? Nós já falamos bastante sobre isso aqui, né? Promovendo práticas e ética responsável. Isso tudo também vem em cima de documentos, em cima de contratos que a gente tem que ter com essas empresas fornecedoras. O nosso conselho consultivo, ele sempre está olhando para questões relativas a ESG, todo o processo que a gente faz de pesquisa e desenvolvimento, a gente faz investigando o que está sendo feito com os laboratórios que prestam, né, esse tipo de serviço para a gente, para verificar se eles são conformes à agenda ESG. E como você falou, a gente já tem falado sobre isso em todos os episódios e a gente já falou bastante, né, sobre esse tema. Né? Como os consumidores podem efetivamente exigir mais transparência das marcas de cosméticos em relação a essas práticas ESG? Nós falamos aqui um pedacinho sobre isso, né? Falei aqui, que você pode exigir, né? Pesquisa, denuncia, né? Até chegar no boicote mesmo inteligente. Não é aquele tipo de boicote que cancela uma empresa, mas um boicote inteligente que tente, de alguma forma, dar uma sinalização forte para a empresa de que ela precisa se adequar à agenda ESG, porque a gente não tolera mais produto que é testado em animal, produto que é feito com uma equipe que ela foi toda selecionada com bases preconceituosas, produtos que não são feitos para todos os tipos de cabelo, todos os tipos de pele, todos os tipos de pessoa. Então a gente tem que dar uma sinalização forte para esse tipo de empresa. Então cabe ao consumidor fazer a parte dele, né, Edson? Água. O que essa empresa faz na parte social. O que ela está contribuindo? Sim, né? Exatamente. O que ela está fazendo? Para exemplo, né, que nós temos lá com o apoio que a gente dá às entidades do câncer, combate ao câncer de mama e outros cânceres, né? Apoiamos as escolinhas de futebol. Enfim, o que essa sua empresa que vende para você, o que ela faz? Exatamente. Além de te vender o produto cosmético, que tem que estar na regulação. Tem que estar. Além dessa empresa estar, ele tem que cumprir com a performance do produto, né? Está de acordo aí com... Tem mão de obra escrava lá? Exatamente. Como é que funciona essa empresa? Né? Exato. As pessoas que trabalham ali estão sendo remuneradas de acordo, de forma igualitária? Exatamente. Né? O preto e o branco recebem da mesma forma? O homem e a mulher recebem da mesma forma? Exato. Né?
E como é que funciona essa empresa? Você pode... Não tem como mais o consumidor olhar só o preço, né? Não é mais o preço. Não pode, Lógico, né? que o preço é importante. Ele é importante, mas não pode ser condição, somente né? o preço, né? É. Parte do preço baixo que vocês estão pagando pode ser as custas de crianças trabalhando. O tipo de embalagem? O tipo de embalagem que está sendo utilizado pode comprometer gerações futuras. O rótulo? Né? O rótulo ele tem que ser que é aquilo ali? transparente, mostrando tudo que está sendo feito, né? Eu acho que nós terminamos aqui, doutor. Nós terminamos. Cumprimos aqui o nosso episódio 3. Eu vou só buscar aqui o próximo episódio. Temas polêmicos e discussões aprofundadas. Esse o Edson gosta, hein? Polêmica. Polêmica com esse cara aqui, hein? Então nós já colocamos o primeiro, o segundo, entregamos aqui o terceiro e o quarto vai ser temas polêmicos, discussões aprofundadas. Talvez um dos melhores. Não, os outros são bons. Os outros são bons também, né? Já está me provocando aqui, né? Bom, espero que você tenha gostado desse episódio 3. Se gostou, compartilhe. Isso, né? Mande para o seu amigo, mande para sua filha, para o seu filho. Isso. Mande para todos, que todos precisam levantar essa bandeira da ESG. Exatamente, né? Ajuda o algoritmo do YouTube a entender que essa pauta ela é importante para você e ela é importante para todo mundo, né? Tá bem. Não deixe de curtir e compartilhar. E foi um prazer novamente, Edson, ter esse momento com você. Nos vemos no quarto episódio. Nos vemos no quarto episódio.